Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou apresentar os conceitos sobre controle de versão, o Git e o GitHub. O objetivo é apresentar os principais conceitos mostrando como usar seus recursos na prática. Então eu vou iniciar com o controle de versão. O controle de versão é uma ferramenta que ajuda a gerenciar mudanças no código-fonte ao longo do tempo e permite que desenvolvedores rastreiem modificações, colaborem de forma eficiente e mantenham um histórico completo das versões de um projeto. Como exemplo de ferramentas de controle de versão, eu vou citar aqui algumas, as principais. Temos o CVS, o SVN, o Git, que vai ser o foco do nosso estudo, o Bazaar e o Mercurial, dentre outras. Então, um sistema de controle de versão é como um álbum de fotos do seu código. Ele te ajuda a guardar o histórico e ver como o código evoluiu, a trabalhar em equipe sem conflitos, a fazer mudanças sem risco de perder o seu trabalho, a voltar a versões anteriores do seu código se alguma coisa der errado. Então, usar um controle de versão vai permitir um controle maior sobre o seu projeto, mais segurança e a possibilidade de colaborar com outros desenvolvedores de uma forma mais eficaz. Existem 3 tipos básicos de controle de versão. O controle de versão local, que mantém as versões de arquivos no próprio sistema de arquivos local. Então, uma abordagem simples neste cenário pode ser copiar arquivos para um diretório de backup, mas já vou adiantando que isso não é eficiente nem é seguro. Um outro tipo é o controle de versão centralizado, que usa um servidor centralizado que contém todos os arquivos versionados. Então aqui nesta categoria nós temos os controles de versão CVS e o Subversion. Aqui, nesses controles de versões, os desenvolvedores fazem checkout dos arquivos do servidor central para suas máquinas locais e após realizar mudanças, fazem o commit de volta ao servidor central. A vantagem desse tipo de controle de versão é que é fácil administrar e é fácil fazer backup. A desvantagem é que essa centralização pode ser um gargalo e pode afetar o desempenho. E o último tipo é o controle de versão distribuído, onde cada desenvolvedor possui uma cópia completa do repositório, incluindo todo o histórico de versões. Aqui nós temos os controles de versões Git, Bazaar e Mercurial. As vantagens desse tipo são que ele oferece o melhor suporte a trabalho offline, cada cópia do repositório é um backup completo e ele tem um melhor desempenho para muitas operações. E a desvantagem é que ele é mais complexo para configurar e gerenciar. Então vejamos agora os conceitos básicos relacionados aos controles de versão. Nós temos aqui alguns conceitos que eu vou apresentar. Versionamento. No versionamento, o sistema vai armazenar diferentes versões de arquivos, permitindo que os desenvolvedores voltem às versões anteriores, se necessário. O rastreamento de mudanças. Aqui, cada mudança no código é registrada com detalhes, incluindo quem fez a mudança, quando foi feita e uma mensagem descritiva sobre o que foi alterado. A colaboração, onde múltiplos desenvolvedores podem trabalhar no mesmo projeto simultaneamente. Então, o controle de versão ele ajuda a resolver conflitos que podem surgir quando eu tenho uma equipe com muitos desenvolvedores fazendo mudanças no mesmo arquivo. O conceito de branches e merges, ou ramificações e mesclagem. Aqui os desenvolvedores eles podem criar ramificações ou branches para trabalhar em novas funcionalidades ou correções de bugs isoladamente. Depois, essas branches ou ramificações, elas podem ser mescladas, ou seja, nós podemos fazer um merge de volta à branch principal. Então esse é um resumo dos principais conceitos relacionados a controle de versão. Vejamos agora o que é o Git. Então, o Git ele é um sistema de controle de versão distribuído, que é usado para rastrear mudanças no código-fonte durante o desenvolvimento de software
permitindo que múltiplos desenvolvedores trabalhem em conjunto de maneira eficiente. Então o Git, ele gerencia arquivos no controle de versão, usando uma combinação de áreas de trabalho, área de preparação e o repositório, e armazena o histórico de versões de forma eficiente, permitindo rastrear mudanças, comparar versões e reverter alterações. E quando e como o Git foi criado? Então o Git, ele foi criado por Linus Torvalds, que foi o mesmo criador do kernel do Linux. Isso foi em 2005. Então, a criação do Git, ela foi motivada por uma necessidade urgente na comunidade de desenvolvimento do kernel Linux, após a equipe ter decidido parar de usar o sistema de controle de versão proprietário BitKeeper. Então, aconteceu o seguinte: o desenvolvimento do kernel Linux usava o BitKeeper, que era um sistema de controle de versão distribuído. Então, ocorreu um desentendimento entre a comunidade open source e a empresa que mantinha o BitKeeper. E o que aconteceu? Eles tiraram a licença gratuita para os desenvolvedores de código aberto usar o BitKeeper. Dessa forma, a equipe de desenvolvedor do kernel Linux teria que pagar para usar o controle de versão. Então isso criou a necessidade de um novo sistema de controle de versão que atendesse às necessidades do desenvolvimento do kernel Linux e que fosse gratuita. Foi então que o Linus Torvalds iniciou o desenvolvimento do Git em abril de 2005 e ele lançou a primeira versão em menos de um mês. Aí ele foi evoluindo até os dias atuais, porque desde o início o Git ele foi projetado para ser altamente eficiente, seguro e rápido. Então essa é a história por trás de quando e como o Git foi criado. Agora eu vou apresentar de forma bem resumida uma visão sobre a estrutura interna do Git e também a seguir dos status dos arquivos no Git. Então o Git ele armazena 4 tipos principais de objetos: os blobs, que são o conteúdo dos arquivos, os trees, que são os diretórios, os commits, que são os pontos no histórico, e as tags, que são os marcadores. E o diretório .git contém toda a informação necessária para o repositório, incluindo objetos, referências, logs, etc. E o Git usa hashes SHA-1 para identificar de forma única cada objeto e commit no repositório. Então, o SHA-1 vai gerar um hash de 160 bits a partir de qualquer entrada de dados representado com uma sequência de 40 caracteres hexadecimais. Então essa seria a estrutura interna usada no Git. E os status dos arquivos do Git, eles podem estar representados por 2 estados: o estado untracked, que são os arquivos que não estão sendo rastreados pelo Git e que existem no diretório de trabalho, mas não estão no repositório nem na área de preparação. E o estado tracked, que são arquivos que estão sendo rastreados pelo Git e podem estar em um dos seguintes subestados. Eu tenho 3 subestados aqui quando os arquivos estão sendo rastreados: o unmodified, onde os arquivos não foram modificados desde o último commit; o modified, que são os arquivos que foram modificados desde o último commit, mas não estão na área de preparação; e o staged, que são os arquivos que foram modificados e estão na área de preparação, prontos para serem commitados. Então o Git trabalha com os arquivos nesses 2 estados, gerenciando os arquivos dessa forma. Então a seguir eu vou apresentar conceitos que você tem que saber para iniciar com o Git. Repositório. O que é um repositório? O repositório é onde o Git armazena todo o histórico de versões de um projeto, incluindo commits, branches e tags. Ele pode ser local no seu computador ou remoto em um serviço como o GitHub, por exemplo, o GitLab ou Bitbucket. Temos o commit, que é um instantâneo do seu projeto em um determinado momento. Ele vai incluir uma mensagem descritiva e um identificador único, que é o hash SHA-1. Então, cada commit é ligado ao commit anterior, formando uma cadeia. Eu tenho o branch, que são ramificações do seu histórico de commits.
Então eu tenho a branch principal, que é geralmente chamada de main ou master, e eu tenho novas branches que são criadas para desenvolver funcionalidades, corrigir bugs e realizar outras tarefas. Então as branches, elas permitem trabalhar em paralelo, sem interferir no código principal, até que as tarefas estejam prontas para serem mescladas com a branch principal. Eu tenho o conceito de merge, que é o processo de combinar mudanças de uma branch em outra. Isso é feito geralmente para integrar o trabalho feito em uma branch de uma funcionalidade de volta à branch principal. Eu tenho o conceito de clone. Então, clonar um repositório significa criar uma cópia completa dele no seu sistema local, incluindo todo o histórico de commits. Eu tenho o conceito de pull, que é usado para atualizar o seu repositório local com as mudanças do repositório remoto. E o conceito de push, que envia as suas mudanças locais para o repositório remoto. Então esses são os principais conceitos relacionados ao Git. Vejamos agora então o que é o GitHub. O GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte e colaboração que utiliza o sistema de controle de versão Git. Então o GitHub é uma plataforma de hospedagem de repositórios Git, que oferece uma interface web e várias ferramentas adicionais para colaboração, integração contínua e gerenciamento de projetos. Então, o Git não é o mesmo que GitHub e sem o Git não existiria o GitHub. Então, as diferenças principais entre Git e GitHub são as seguintes. Então, o Git é um sistema de controle de versão distribuído. E o GitHub é uma plataforma online que hospeda repositórios Git. O Git vai permitir que os desenvolvedores criem, clonem, modifiquem e mesclem repositórios. E o GitHub vai permitir o compartilhamento de código e colaboração pública para repositórios open source ou privada para projetos proprietários. E quais são as principais funcionalidades que o GitHub oferece? Vejamos as principais. Repositórios remotos. Então o GitHub ele oferece uma hospedagem de repositórios Git na nuvem, permitindo acesso global e colaboração em tempo real. Oferece também uma interface web, que é uma interface amigável para visualizar, navegar e gerenciar repositórios e arquivos diretamente no navegador. Nós temos colaboração no GitHub através de pull requests que permitem revisão de código, discussão e fusão de branches. Temos também um sistema de rastreamento de tarefas, bugs e solicitações de funcionalidades com as issues. E os wikis permitem a documentação de projetos de forma colaborativa. E as integrações e automatizações. Então, com o GitHub Actions, nós podemos realizar a integração contínua e a entrega contínua integrada para automatizar builds, testes e deploys. Temos também um controle de acesso e segurança, com gerenciamento de permissões para colaboradores e suporte para a autenticação multifator, a MFA, e escaneamento de vulnerabilidades. E temos a comunidade e open source, ou seja, no GitHub nós temos uma hospedagem gratuita para repositórios públicos, incentivando assim projetos open source. Então, com isso, nós vimos os principais conceitos do GitHub e vimos também que GitHub e Git são coisas diferentes. Agora nós vamos passar para a parte de instalação do Git. Vejamos o que é necessário para instalar o Git localmente. Para poder usar os recursos do Git, eu vou ter que instalá-lo localmente na minha máquina. E isso é bem fácil. Eu vou acessar o site oficial neste link. Aí eu vou clicar em Downloads. Vou selecionar o sistema operacional no qual eu estou trabalhando e vou escolher a versão para instalação. Aí eu vou executar o instalador, né? Aí o instalador vai oferecer várias opções de configuração, como por exemplo, integrar o Git ao shell do Windows e ajustar o comportamento da linha de comando. Então, para isso, olha, eu vou abrir aqui um navegador no site do GitHub. Ó. Então, você vai acessar neste link, né? Vai vir aqui, ó, Downloads.
Em Downloads, você vai selecionar o seu sistema operacional, macOS, Windows ou Linux. Cliquei em Windows, aí eu escolho aqui, ó, 64 bits, dependendo da versão do teu Windows, né? Se for 64 ou 32 bits, atualmente com Windows 10 e Windows 11 é tudo 64 bits. E aí você vai baixar o instalador e vai instalar o Git localmente na sua máquina. E após a instalação, para você verificar a versão do Git, basta você digitar o comando git-version. Então eu vou abrir aqui, ó, uma janela de prompt de comando. Estou numa pasta aqui, eu vou limpar aqui, ó. Então eu vou ver a versão instalada. No meu ambiente já está instalado o Git, né? Então eu vou git-version. Olha aqui, ó. Eu estou com a versão 2.45.2 Windows.1. É a versão da minha instalação. Então esse comando permite verificar a versão do Git instalada no seu ambiente. Se não tiver instalado, vai dar um erro aqui que o comando Git não vai existir, né? Muito bem, após você instalar localmente o Git, você tem que fazer uma configuração básica inicial, que é basicamente configurar o nome do usuário, dando este comando aqui, ó, git config --global user.name, aí você vai fornecer o seu nome. Feito isso, você vai configurar o e-mail do usuário, dando o comando git config --global user.email e o seu e-mail. Para configurar o editor de código padrão que você vai usar, você pode usar o comando git config --global core.editor. Aqui eu estou definindo o VS Code, né, como editor de código. Se o seu editor for o Visual Studio Code, você pode usar essa string code espaço --wait. Então, isso vai especificar que o VS Code vai ser o seu editor de código e a opção wait aqui, ó, é usada para que o Git aguarde o VS Code ser fechado antes de continuar. E para verificar se os valores definidos na configuração estão corretos, você pode usar o comando git config --list. Então eu vou retornar aqui, ó, a janela de prompt de comando. Eu vou usar esses comandos aqui só para mostrar, apesar que no meu ambiente eles já estão configurados, né? Mas, por exemplo, ó, git config --global user-name, vou colocar aqui, ó, Macorati, meu username. Observe que se o comando foi realizado com sucesso, ele não te dá nenhum aviso. Se ocorresse algum erro aqui, ele ia me dar um aviso de erro. Agora eu vou repetir esse comando para o e-mail, user e-mail, e vou usar aqui o meu e-mail, macorati@yahoo.com. Então, para mim configurar o editor de código, né, ó, git config --global core editor. O meu editor de código é o Visual Studio Code, então code --wait. Muito bem, então para mim confirmar os valores se estão corretos, né, eu vou dar o comando git config --list. Ele vai me listar diversas chaves aqui com seus valores, mas eu posso verificar aqui, ó, username e o e-mail e o core editor, ó, code --wait. Então as configurações estão corretas conforme eu defini. Se você quiser verificar o valor específico de uma chave de configuração, você pode dar o comando git config, por exemplo, o nome do usuário, username. Olha lá, Macorati. Git config e-mail, macorati@yahoo.com. Então, com isso, você vai ter o Git instalado localmente e na próxima semana nós vamos iniciar a parte que é mais interessante, que é a parte prática, onde nós vamos pôr a mão na massa. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.